Qual relacionamento seu teve o fim mais trágico? Eu casei com minha melhor amiga de infância aos 19 anos. Agora, celebro nossos aniversários de casamento sozinho. Nós nos conhecemos quando tínhamos apenas 4 anos. Foi nosso primeiro dia de escola, e a mãe dela de alguma forma conseguiu deixá-la na escola primária errada. Eu apenas vi uma oportunidade de fazer uma amiga e a agarrei. No fim do dia estávamos grudados. Algumas semanas se passaram e começamos a marcar encontros de brincadeira nos fins de semana onde íamos à padaria local. Quando não estávamos juntos roubávamos os telefones de nossas mães para conversar. Quando ficamos mais velhos não tivemos a chance de nos ver tanto, mas ainda éramos amigos. No 4º ano perdi meu pai e precisei de um tempo sozinho. Interrompi todo o contato com qualquer pessoa que eu não morasse junto ou tivesse que ver na escola. Sentia falta da minha amiga, mas uma parte de mim havia se perdido e ela lentamente desapareceu da minha memória. 3 anos se passaram e eu não tinha falado com ela. Em um infeliz acaso nos encontramos no hospital, e então como num passe de mágica, era como se nenhum tempo tivesse passado. De imediato voltamos a ser aquelas crianças de 9 anos conversando ao telefone como se nada tivesse acontecido. Nessa época ambos tínhamos nossos próprios telefones pois precisávamos pegar o transporte público, então voltamos a ter contato regularmente. Apenas um ano depois ela tinha algo para me contar. Ela tinha um tipo raro de câncer. A notícia foi dada no mesmo dia em que voltamos a ter contato no hospital. Os médicos não tinham certeza se poderiam ajudá-la, mas estavam tentando. Ela teve que iniciar vários tratamentos de quimioterapia e medicações diferentes. Estávamos apenas na 8ª série e tínhamos 13 anos, 6 longos anos de tratamento e ela só piorava. Ela me deu uma lista de coisas que queria que eu fizesse por ela quando ela partisse. A maioria eram coisas simples que pessoas normais têm a oportunidade de fazer, como assistir a fogos de artifício ou uma peça de teatro na escola. O que ela mais queria era se casar. No entanto, sabia que não iria conseguir, então queria que eu me casasse um dia. Em vez disso me disse que já que provavelmente não chegaria ao casamento, o mínimo que eu poderia fazer era deixá-la assistir lá de cima. Ela brincou dizendo que esperava um convite não importa o quão difícil fosse. Rimos e choramos juntos naquele dia. Quando completamos 19 anos decidi que queria começar a realizar alguns dos itens da lista de desejos dela. No último dia de 2022 consegui permissão dos médicos e dos pais dela para levá-la para ver os fogos de ano novo. No exato momento em que o relógio marcou 0 hora eu a pedi em casamento com um anel de pirulito. Ela disse sim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu pensei, por que perder a oportunidade quando ela poderia ter o próprio casamento ali mesmo? Começamos então os preparativos para o nosso casamento fictício. Tivemos uma festa de noivado, uma despedida de solteira e após 4 meses planejando o casamento. Tudo isso no seguro de seu quarto de hospital. Nos casamos no dia 10 de abril. Perdi minha melhor amiga apenas um mês após nosso casamento no dia 10 de maio. Gostaria de não tê-la excluído da minha vida. Perdi 3 anos de amizade por minha causa. Embora ela dissesse estar feliz por termos compartilhado 14 anos de amizade, queria que fosse realmente assim. Então a você, Larissa, eu digo obrigado. Diga ao meu pai que eu o saúdo e que ainda o amo. Eu te amo, minha melhor amiga. Ninguém poderia te substituir. Espero que você possa ver todos os fogos de lá de cima. Eu vou celebrar todos os aniversários. Apenas cuide de você e do meu pai. Próximo relato. Hoje eu estraguei tudo ao destruir completamente minha família por apenas $99. Todos nós temos acompanhado a recente febre dos testes de DNA e tal, então meu pai e eu decidimos entrar na onda e compramos 2 kits. Recebemos nossos resultados há alguns dias e eu fui para a seção de parentes no DNA para verificar minhas correspondências. No topo listou meu pai como compartilhando apenas 29,2% de DNA comigo, sendo previsto como meio-irmão, o que é impossível. Isso não fazia sentido para mim pois também compartilhamos um haplogrupo paterno e nos parecemos muito. Então ele era definitivamente meu pai. Minha prima também fez o teste há algum tempo e ela compartilhava 24,6% comigo, também previsto como minha meia-irmã. Supostamente deveríamos compartilhar cerca de 12% por sermos primos de primeiro grau. Não consegui pensar em uma relação genética que explicasse o que eu estava vendo e tive dúvidas na precisão das porcentagens. Então fiz uma postagem na comunidade do teste pedindo ajuda. Basicamente as porcentagens compartilhadas são extremamente precisas e muito improváveis de serem falsas. A única explicação realista para o que eu estava vendo era que meu tio, o pai da minha prima e irmão do meu pai é o meu pai. A realidade me atingiu como um soco no estômago. Todas as peças se encaixaram e senti uma sensação de perda. Fiquei no meu quarto por 1 hora em estado de choque e então um sentimento de raiva me dominou. Eu precisava de algumas respostas, e precisava rápido. Sem sequer pensar saí do meu quarto e confrontei minha mãe no andar de baixo. Minha mãe é uma mulher de negócios e costuma estar fora em viagens de negócios. Ela não fazia ideia que meu pai e eu tínhamos feito um desses testes pois estava em uma viagem e acabará de voltar. Minha mãe e eu nunca tivemos um relacionamento tradicional. Ela sempre se considerava
concentrava no trabalho e meu pai acabou sendo responsável por me criar em sua maior parte. Minha parte racional nem tentou amenizar. Perguntei se ela tinha traído meu pai com o tio David. Nunca vi a cor desaparecer tão rapidamente do rosto de alguém. Ela pareceu perplexa e murmurou: Que tipo de pergunta é essa? Claro que não. Eu contei tudo para ela. O teste, as porcentagens, as correspondências de DNA, tudo. A casa caiu. Minha mãe caiu no chão chorando e implorando para eu não contar para o pai. A deixei lá e voltei para o meu quarto. Liguei para minha prima e contei tudo. Ela terminou a ligação aos gritos. Meu pai chegou em casa e entrou no meu quarto perguntando o que estava acontecendo com a mãe. Eu contei tudo para ele também. Ele não disse nada depois de se acalmar. Ele saiu do quarto e eu tranquei a porta. Nas próximas horas ouvi minha família inteira se desmoronar do lado de fora da minha porta. Meus pais entraram em uma discussão acalorada e meus avós correram para ver o que estava acontecendo. Minha tia por casamento e David apareceram pouco depois e tenho quase certeza que ouvi meu pai e David entrarem em uma briga física. Caos total. Me sinto péssimo. Sei que não é minha culpa, mas não consigo evitar de sentir que tudo isso aconteceu por minha causa. Se eu tivesse gasto meu dinheiro de aniversário com outra coisa, nada disso teria acontecido. Mas uma parte de mim está aliviada por saber a verdade. Estou com muito medo de sair. Não sei nem qual foi o desfecho. O único ruído que ouço na casa agora são os soluços ocasionais da minha mãe. E tenho certeza que meu pai saiu de casa. Que vida! Atualização. Acabei saindo do meu quarto. Liguei para meu pai e ele estava no hospital com minha avó. Ela não aguentou a situação e teve um ataque cardíaco logo ao voltar para casa. Eu sabia que minha mãe ainda estava em casa, mas deixei ela lá sem dizer uma palavra e fui para o hospital. Cheguei ao hospital, vi minha avó e depois sentei com meu pai para conversar. A primeira coisa que dissemos um ao outro foi que essa situação não mudava nosso relacionamento. Ele ainda era meu pai e eu ainda era seu filho. Recebi a confirmação de que meu pai e David estavam brigando. Minha mãe disse a meu pai que ela estava bêbada e David a forçou. A única razão pela qual ela não contou a ninguém foi por medo de destruir a família de meu pai. Papai então sugeriu ir à polícia. Ela recusou e então começou a mudar um pouco sua história, fazendo meu pai duvidar de sua afirmação. Foi quando David e todos os outros vieram. David alegou que minha mãe estava mentindo para se salvar e o que eles fizeram foi consensual. A partir de agora meu pai e eu não temos ideia em quem acreditar. Ele diz que seu relacionamento com minha mãe e David sempre foi bom. Ele não tem certeza do que fazer. A esposa de David está pedindo o divórcio pois isso ocorreu depois que eles se casaram. Minha prima está bem, embora ainda esteja bastante abalada. Meu pai e eu ficamos com meus avós na semana passada até descobrirmos o que fazer. Próximo relato. Meu filho quer fazer parte da minha vida novamente e eu não sei se devo permitir. A situação familiar que estou passando é um pouco complicada. Minha ex-esposa e eu estivemos juntos por muitos anos. Durante esse tempo nossa vida foi razoável. Não era perfeita, mas era suficientemente boa para que decidíssemos ter filhos. No entanto, ela foi abusiva comigo durante praticamente todo o tempo, mas sendo o cara ingênuo que eu era, pensei que isso fosse algo normal e me acostumei. Esse detalhe é importante para o que vou contar em seguida. Tivemos 2 filhos, minha filha que agora tem 21 anos, e meu filho que tem 19 anos. Com o passar dos anos nossa casa se dividiu em 2 grupos com interesses totalmente diferentes. Eu e minha filha de um lado, e minha ex-esposa e meu filho de outro. Sempre tive um vínculo maior com minha filha do que com meu filho. Nós compartilhávamos muitos interesses, e o mesmo ocorria entre meu filho e a mãe dele. Ele sempre foi o menino da mamãe. Esses grupos logo se transformaram em rivalidades que também causaram grandes discussões aqui e ali, e não raramente minha ex-esposa tornava-se violenta. Suprimi minhas próprias emoções por anos porque sabia que se deixasse que elas viessem à tona, provavelmente acabaria deixando minha esposa e eu nunca quis que meus filhos crescessem com os pais separados. Eu sempre pensei comigo mesmo que como ela nunca se tornava violenta quando as crianças estavam por perto, elas com sorte não seriam traumatizadas por isso. Suportei isso por muitos anos, mas então algo aconteceu que ultrapassou todos os limites. Há 3 anos minha filha nos apresentou a sua namorada e oficialmente se declarou lésbica. Minha ex-esposa e meu filho reagiram de maneira extremamente hostil a isso, ao ponto que decidi que era o bastante. Eles fizeram comentários homofóbicos terríveis e meu filho até chegou a dar um tapa nela. Pedi o divórcio e me mudei com minha filha para nossa própria casa. Eu estava financeiramente estável para cuidar dela e sabia que ela merecia um ambiente amoroso independente de tudo. Pouco depois meu filho começou a espalhar o boato de que minha ex-esposa pediu o divórcio porque eu supostamente a tinha traído, e por algum motivo muitas pessoas acreditaram nele, exceto minha filha e alguns amigos muito próximos. Me senti magoado e traído. Toda tentativa de ligar para ele e conversar sobre isso falhou, e eu decidi tomar a medida drástica de deserdá-lo do meu testamento como consequência, além de cortar o contato já que ele não queria falar comigo mesmo. Ele ainda estava no testamento da mãe, então pensei que ele estaria bem. Ao fazer isso também cortei o contato com minha ex-esposa. Minha filha ficou surpreendentemente bem com isso. Eu pensei que ela sentiria mais falta do irmão e da mãe.
Mas isso não aconteceu. Vi o quanto ela estava feliz com a namorada que nos visitava várias vezes, e por 3 anos não tivemos notícias deles. Avançando para ontem, quando recebi uma ligação do meu filho, ele de alguma forma descobriu meu número. Disse que sabe que provavelmente não merece a chance, mas perguntou se poderia vir falar comigo. Eu ainda estava chateado com ele, mas como ele é meu filho, decidi ao menos dar a ele a chance de se explicar. Quando ele veio, notei que tinha hematomas no rosto. O sentei no sofá e ele começou a pedir desculpas lentamente. Seu rosto estava completamente inexpressivo no início, e então de repente ele começou a chorar, dizendo o quanto estava arrependido e que queria estar comigo. Ele explicou que, quando eu saí, a mãe dele começou a ser abusiva com ele também. Ela frequentemente o machucava e o culpava por tudo o que aconteceu. Ele disse que também sente muito pelo comportamento em relação à irmã e apenas deseja abraçá-la e pedir desculpas. A propósito, ela não estava em casa naquele momento. Ele disse que fez tudo aquilo porque estava bravo comigo por supostamente ter despedaçado a família. Ele pensou que essa era a verdade todo esse tempo, mas agora sabe que estava errado. Eu disse a ele que entendo sua posição em relação à mãe porque estive numa situação parecida, mas que também preciso de tempo para pensar sobre isso e conversar com a irmã dele antes de tomar qualquer decisão. Ele enxugou as lágrimas do rosto e concordou. Depois me deu o número dele e se foi, e agora estou em dúvida. Ele é meu filho, mas por outro lado, ele me magoou e traiu bastante. O que preciso fazer é conversar com minha filha sobre isso. Se ela concordar em permitir que o irmão mora conosco, eu considero, mas só se ela concordar. Edição. Muitos de vocês entenderam mal o que eu disse. Vocês supuseram que eu simplesmente o deixaria morar com a mãe abusiva. Não, eu não farei isso. Essa não era a questão. Claro que vou ajudá-lo a sair de lá. A questão é se vou permitir que ele more conosco. Posso ser capaz de perdoá-lo, mas se minha filha disser que se sente insegura com ele por perto, vou ajudá-lo a encontrar outro lugar para ficar. Atualmente ele está ficando na casa de um amigo. Então está seguro. Naquela época ele queria ficar com a mãe e foi ele quem iniciou o corte de contato, não respondendo a nenhuma das minhas ligações e me excluindo completamente de sua vida. Considerando que ela nunca foi fisicamente abusiva com ele ou com minha filha, eu presumi que ela seria capaz de se controlar em relação aos filhos. Eu realmente pensei que seria menos traumático para ele se os pais permanecessem juntos porque sei como é crescer com os pais separados. Eu só fiz o que achei que seria o melhor para eles, e sei que estava errado nesse ponto, mas me chamarem de pai horrível por não me reconciliar imediatamente e priorizar as preocupações da minha filha também não é correto. Quero ajudá-lo, não importa o resultado. Ele ainda é meu filho, mas deixá-lo ficar comigo é algo que simplesmente tenho que conversar com minha filha. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.